Só me apresentando, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Kanner, um dos responsáveis pela distribuição dos fundos de previdência aqui na XP. A ideia desse bate-papo aqui, a gente está com o Bruno Marques, um dos sócios gestores da XP Asset, né, ele que olha para toda a parte macro da Asset, e o Amâncio Paladino, nosso CEO da XP Seguros, né, um dos grandes responsáveis por toda a construção da seguradora do grupo que a gente vem fazendo até hoje, né? Então, a ideia é para ser um bate-papo informal, né? Só deixando claro, para quem quiser acessar as páginas dos fundos que a gente vai debater aqui, porque a gente vai sim passar pelas estratégias que o Bruno toca, né? Tanto o XP Macro como o Macro Juros Ativo, até legal a gente falar um pouco das diferenças de estratégias, porque muitas vezes confunde, né, os dois macros, os dois com a XP Seguros na mesma asset, é legal passar por isso. Mas então eu vou pedir para os dois se apresentarem brevemente, vamos falar da asset, vamos falar da tomada de decisão de uma asset como o tamanho que a XP Seguros já possui, né? Vou falar com o Amâncio sobre a construção do portfólio da XP Seguros, e é claro, a gente não pode deixar de escutar um pouco do Bruno sobre cenário, né? Esse cenário tão atípico que a gente vem vivendo. Acho que todo mundo aqui tem a curiosidade de entender o que passa na cabeça por trás não só do gestor, mas de toda a equipe de análise que ele tem por trás em um cenário como esse. Então, antes de mais nada, obrigado, Bruno, obrigado, Amâncio, pelo tempo. A gente sabe que não é fácil reservar esses 40 minutos na agenda de vocês. E eu vou pedir já para vocês, Amâncio, se puder começar por você, aí a gente passa a bola para o Bruno, ele se apresenta rapidamente também, conta um pouco da experiência dele e já apresenta um pouco da XP Asset. Então, por favor, Amâncio, se puder se apresentar, Okay. contar um pouco da tua experiência. Vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado aí ao Bruno, obrigado à XP Asset, obrigado, Kanner, aí, por estar conduzindo esse bate-papo. Eu sou Amâncio, de fato sou o CEO da XP Seguros, trabalho há mais de 20 anos no mercado, sempre atuando nos ramos de previdência e seguros. Trabalhei muito tempo no Itaú, comecei lá como especialista em seguros, cheguei a ser analista de sistemas durante um certo tempo, e depois eu fui trabalhar na área de Wealth Services do Itaú como gestor de produtos de investimento com foco na área de previdência. Eu vim para a XP há menos de 2 anos, eu estou aqui praticamente há 1 ano e 10 meses, e confesso para vocês que nesse 1 ano e 10 meses aqui já é equivalente aos 20 anos de carreira que eu tive em outras instituições. Realmente é incrível aqui a capacidade das coisas se realizarem e dos negócios crescerem. Em termos de formação, eu sou formado em engenharia civil, depois eu fiz uma pós-graduação em ciências atuariais e gestão financeira e terminei fazendo um MBA. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Aqui a gente brinca que na XP a vida é que nem vida de gato, né? É isso aí. Vida de cachorro, enfim, seja o bicho que quiser, mas com certeza 1 ano na XP não é um ano convencional para todo mundo. Então, Com obrigado, certeza. Amâncio. Bruno, se pudesse apresentar rapidamente, já também falar um pouquinho dessa asset, que, enfim, hoje mais de 45 bilhões não é para qualquer asset, a gente está falando aqui com uma das maiores assets do Brasil, né? Então, por favor, Bruno. Bom, obrigado pelo convite, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Amâncio, boa tarde, obrigado a todo mundo que está aqui. Meu nome é Bruno Marques, como ele falou, eu sou gestor dos fundos multimercados da Asset, sócio do Grupo XP, eu trabalho com gestão de fundos, né, essa parte de gestão direta de fundos já desde 2002, então já se vão aí 18 anos e um pouco mais de 20 anos em mercado. Eu vim para a Asset no começo de 2016, com a ideia de montar uma área de multimercados macro, que não existia até então, é a área que eu sempre atuei. Antes de vir para a XP, eu era responsável pelos fundos multimercados do PNY Mellon Arcs, que é uma empresa que já existe há muitos anos no Brasil. E viemos para cá com o desafio de montar a área de multimercados macro, que ainda não existia na Asset. A Asset, aí eu pego esse gancho para apresentar um pouco o que é a Asset. A XP
tem disponível vários fundos de várias assets diferentes, várias gestoras diferentes, inclusive a da sua própria asset. Tá? Então, quando eu cheguei em 2016, a asset tinha pouco mais de 3 bi sob gestão, basicamente uma estratégia de renda fixa e uma estratégia de renda variável. Hoje, como você falou, a gente já tem mais de 45 bi sob gestão, são multi-estratégias, temos desde fundos que investem em outros fundos trends que investem passivamente em classes de fundos, temos fundos de renda fixa das mais diversas formas, fundos estruturados, fundos de crédito, fundos de renda variável, fundo multimercado. Recentemente montamos uma nova família de private equity, mais uma família de renda variável. Então somos uma asset bem completa, com uma prateleira completa de produtos, inclusive multimercado, que é a área que eu sou responsável, junto com o Júlio Fernandes, que é meu sócio nesse projeto e co-gestor dos fundos comigo. Obviamente, quando a gente está falando das duas pessoas principais, essa é só a ponta do iceberg. Eu acho que o business de gestão de fundos é um business, é um negócio de gente boa, alinhada e focada. Então, a gente tem bastante gente boa trabalhando com a gente. Nós somos, no total, de mais de 5 gestores, né, focados em mercados diferentes. Temos 4 economistas ajudando a gente a compor o cenário macro. Temos mais de 8 analistas micro que analisam as empresas profundamente para ajudar com a nossa alocação em renda variável. Perfeito. Não, acho que já deu para esclarecer bastante o tamanho da asset, né? A gente está falando aqui só de previdência, que é um mercado que está pouco desenvolvido ainda no Brasil. A gente já fala mais de 7 bilhões sob custódia da XP Asset, então é algo bem relevante já, com diversas estratégias, mas a gente vai focar nas estratégias que nem eu comentei, geridas pelo Bruno, pelo Júlio, né? As estratégias macro. Só antes, Bruno, da gente entrar até nas estratégias, no processo de tomada de decisão, eu queria perguntar para você, Amancio, você que foi um dos responsáveis por levantar a seguradora, né? Assim, acho que a gente nunca viu uma seguradora sendo montada de uma forma tão rápida no Brasil e de forma tão consistente, e já tendo uma plataforma, enfim, com mais de 70 fundos, mais de 40 gestores diferentes, né? Mas na tua visão, qual que era a importância de ter a XP Asset, né? Uma asset com a relevância da XP Asset compondo o portfólio da XP Seguros? Até imagino que casa muito bem a consistência da XP Asset, o tamanho dela, com a segurança que o cliente busca nos investimentos em previdência dele, né? Não, perfeito. Eu brinco que essa vai ser, na verdade, a segunda vez que eu vou chegar a ter 10 bi sob custódia, né? Espero que até o fim desse ano a gente atinja essa marca, mas eu gosto de fazer uma comparação. Quando eu estava em outra instituição, eu também comecei estruturando uma seguradora lá, e a gente levou 10 anos para chegar em 10 bi. E agora a gente está praticamente aí com menos de 2 anos e estamos com 6 bi e meio sob custódia aqui. Então, de fato, é um business que cresce bastante aqui dentro da XP, e eu acho que um fator relevante que faz com que a gente escolha as nossas parcerias, e aí a XP Asset é uma das grandes parcerias que a gente tem, é o tipo de alocação que a gente fornece para o nosso cliente. Quando a gente olha o mercado de previdência, o que a gente percebe é que hoje 85% de todos os recursos estão alocados em fundos de renda fixa, e a gente sabe que tem taxa alta, aquela questão de indexação ao CDI e tudo mais. Porém, quando a gente olha aqui para o portfólio da XP Seguros, o que a gente nota é que a alocação dos nossos clientes hoje ela é extremamente diversificada. A gente tem 21% do nosso asset under custody alocado em fundos de ações, 39% alocado em fundos multimercado, e os outros 40% alocados em fundos renda fixa, em crédito privado, títulos públicos, etc. Então, mostra que a gente preza por uma diversificação bastante grande, e a gente escolhe as nossas parcerias com base na capacidade delas de fornecer mandatos inovadores, tá? Fornecer também proximidade. A gente está muito próximo de todos os gestores, e no caso aqui da XP Asset eu tenho praticamente calls, se não diários, no mínimo semanais, com algum gestor
da XP Asset sobre os mandatos que a gente opera com eles. Então, eu acho que esse fator de diversidade e de inovação em produtos, ele é extremamente relevante quando a gente pensa em XP Asset e também nos outros parceiros que a gente tem. Óbvio que pesa, no caso da XP Asset, a proximidade, né? A gente consegue, basicamente, a qualquer momento, entrar em contato e conseguir dirimir dúvidas, evoluir mandatos, etc. Coisas que, eventualmente, a gente tem reuniões específicas com os nossos demais gestores. Mas eu diria que, dentro desse contexto, a XP Asset também apresenta, ela se apresenta como mais um fator de diversificação aqui dentro, e quando a gente olha para as casas onde os nossos recursos estão distribuídos, a gente está bem diversificado também, não apenas concentrado na XP Asset. Perfeito. Não, assim, é claro que a proximidade ajuda, mas a gente não vai colocar uma asset para dentro da plataforma apenas por isso, né? E é claro, uma asset não chega a 46, 47 bi de custódia fazendo mais do mesmo, né? Com certeza é um processo de diligência diferenciado, é uma metodologia diferenciada, é um processo de tomada de decisão diferenciado, que a gente vai até entrar agora um pouco no detalhe com o Bruno, mas, Bruno, o que eu acho legal antes de você passar por cima, acho que não temos até o tempo, infelizmente, para entrar tão no detalhe, até porque a gente quer falar de cenário econômico também, mas muita gente pergunta, né, pô, Lucas, a gente tem o XP Macro, tem o XP Macro Juros, são dois multimercados macros, o que são, né, e enfim, são poucos que sabem que o XP Macro é um multimercado, né, mais convencional, completo, enquanto o Macro Juros Ativo foca em crédito privado e juros Brasil. Isso, assim, bem a grosso modo, mas passando um pouco da sua visão, como que a gestão olha para essas duas estratégias diferentes? Perfeito. É sempre bom entender porque o fundo multimercado, macro, ele às vezes é um fundo que boa parte das pessoas tem no seu portfólio, mas a grande verdade é que eu acho que sem entender exatamente o que é, com perdão da frase. O que um multimercado macro faz como o próprio nome diz, tentar se apropriar das grandes tendências macroeconômicas. Então, a gente tenta, através de muito estudo, antecipar as grandes tendências macroeconômicas e tentar transformar aquilo e tentar rentabilizar o fundo da melhor forma possível naquelas tendências. E aí a gente pode usar todas as classes de ativos em qualquer lado. Então, por exemplo, eu lembro que em 2013, 2015, foram anos que na minha casa antiga a gente teve anos muito bons em que a gente estava comprado em dólar, a gente estava apostando na alta do dólar. Em 2013 também a gente apostou na alta de juros. A grande aposta de 2013 foi um excelente ano, por exemplo. Mas ao longo dos últimos anos a gente vem apostando, monetizando a queda de juros no Brasil. Então a gente está sempre buscando quais são as grandes tendências macro. Hoje a gente já sabe que os juros de curto prazo já caiu bastante, pode cair um pouco mais, mas essa não é uma grande tendência. No curtíssimo prazo, o que não quer dizer que não tenham outras inúmeras possibilidades no mercado de juros. Eu acho que foi uma das primeiras pessoas, foi uma das primeiras apresentações da Expo, foi a gente que fez. A gente fez um quadro investindo no Brasil de juro zero. Uma coisa que a gente mostrava mesmo num ambiente de juro muito baixo, tem várias possibilidades no mercado de juros. Então, o XP Macro tenta capturar essas grandes tendências macroeconômicas. Eu posso depois falar um pouco de como é que a gente faz isso. Tá? Claro. Já o XP Macro Juros Ativo, como o próprio nome diz, ele é um fundo que foca só no mercado de juros. Então, o que a gente tenta fazer é, com uma volatilidade menor, ou seja, um fundo que chacoalha menos, tentar capturar as melhores oportunidades que tem no mercado de juros. Então, às vezes, tá um pouco uma posição um pouco mais agressiva, apostando que o juros vai cair mais forte, ou achando que tem um prêmio muito grande na parte longa da curva de juros, ou que o mercado de juros reais, por exemplo, em que você tem a proteção da inflação, pode ter um ganho a mais do que o mercado de juros nominal, onde você não tem essa proteção da inflação. Então, tem várias possibilidades que a gente faz, mas exclusiva para o mercado de juros. Então, o mercado é um fundo que tradicionalmente tem bastante menos volatilidade e, obviamente, também tem um retorno um pouco se tudo é certo, tem um retorno um pouco menor. Até por isso também tem um custo muito mais baixo para o investidor. Mas, grosso modo, são essas duas grandes diferenças dos produtos.
Não, acho que já foi bem elucidador. Eu só ressalto que, principalmente essa estratégia que é recente na plataforma da XP Seguros, a de macro juros ativo, não é uma estratégia comum de se ver no mercado, né? Claro, muitos gestores têm uma grande parcela de algumas estratégias como sendo uma parcela de juros ativo, mas é difícil de encontrar gestores com uma gestão ativa de fato e focado nesse mercado de juros ativo, né? Então, é uma ótima possibilidade para o investidor diversificar a carteira dele, né? Se ele está cansado também de ficar especificamente em multimercados ou até mesmo em fundo de ações ou só de renda fixa passivo, o macro juros ativo é uma ótima oportunidade para diversificar, principalmente no que tange previdência, né, Amâncio? Até acho que só para complementar também, se você puder comentar, isso é um grande ganho para o investidor ter essas diferentes estratégias da XP Asset, porque o investidor, quando pensa na previdência, ele quer algo seguro, né? Enfim, que não à toa ele vai carregar por 10, 15, 20 anos da vida dele. Então, tudo isso foi pensado quando vocês começaram a estruturar, por ter todas as estratégias da XP Asset compondo um portfólio completo para o cliente que quiser focar na XP Asset, ainda assim, conseguir diversificar os investimentos dele em diferentes ativos, em diferentes estratégias, ou foi mais na natureza do negócio? Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Sim, vamos lá. Bom, foram as duas coisas, né, obviamente, mas eu acho que a questão da diversidade de estratégias e da capacidade que a XP Assets tem de ofertar produtos e fundos, ela é fundamental para que a gente possa crescer a nossa operação, né? Então, quando a gente pensa na escolha de um cliente de previdência, a gente nota que, primeiro, ele tem que ter, obviamente, a sua primeira preocupação, que é a sua reserva de emergência, e a sua segunda preocupação, eu costumo dizer que tem que ser a previdência, independente de qualquer outro objetivo que ele tem, né? Então, ele tem que querer viver o máximo possível e o melhor possível, e aí a previdência ela se encaixa dentro desse objetivo. Considerando isso, o cliente tem a oportunidade, aqui na XP Seguros, de criar as suas estratégias em conjunto com os assessores. E aí a XP Asset entra como um fator fundamental. Ela consegue fornecer para a gente, desde dos fundos macro até fundos de crédito privado. A gente acabou de lançar aí o XPCE Crédito Estruturado, estratégias passivas, trend, etc. Então, com isso, você consegue montar um conjunto de estratégias que você, eventualmente, ao longo do tempo, vai realocando. E aí é sempre importante lembrar que essa realocação ela ocorre sem custos quando você está falando de investimentos de previdência, que faz toda a diferença. Então, essa capacidade da XP Gestão de fornecer esse tipo de estratégia para a gente é fundamental, tá? E aí, obviamente, quando a gente olha para o lado da segurança, né, o que a gente percebe como necessário para garantir para um cliente de previdência em termos de segurança, do que a gente chama de solvência, né? A primeira coisa é a gente olhar para o curto prazo, né? Será que os planos que esse cliente comprou e esses planos investindo nesses fundos, quando o cliente precisar daquele recurso por qualquer motivo, solicitando um resgate, será que o fundo vai conseguir pagar para o plano? Então, estando dentro da própria XP, a gente consegue fazer um monitoramento das estratégias, tanto na questão regulatória como na questão de liquidez dos fundos, que permite que a gente tenha uma segurança excelente no sentido de, olha, o fundo pediu resgate e ele tem uma estratégia de crédito privado. A gente tem certeza absoluta que o fundo da XP Gestão vai ter liquidez para pagar aqueles resgates. E, num segundo momento, quando a gente olha mais para o lado da companhia em si, você vai estar prestando vai estar prestando atenção em outros indicadores da própria seguradora. Então, aí, eventualmente, você vai olhar para a segurança de longo prazo que ela fornece, quem são os investidores daquela seguradora, quem são os parceiros, e vai olhar para os nossos índices de solvência, etc., e você vai pensar na seguradora. Mas, num primeiro momento, aquilo que você tem que se preocupar, quando você
compra um plano de previdência é naquela liquidez imediata ali que você vai precisar numa eventualidade. E aí a gente tem certeza que as coisas estando dentro de casa, a gente consegue ter uma proximidade e ter um controle muito mais apurado ali no dia a dia mesmo. Não, você até puxou um gancho legal aqui. A portabilidade tem esse benefício, mas é uma linha muito tênue, porque o brasileiro, quando ele investe no fundo de previdência, ele já tem que estar investindo a parcela do patrimônio dele que ele já está pensando para o médio e longo prazo, né? Até porque é nesse médio e longo prazo que ele faz o diferimento fiscal, né? Por exemplo, se ele vai investir num fundo multimercado do Bruno fora da Previdência, naturalmente, como todo fundo, vai ter o come-cotas a cada 6 meses, ali 15% de antecipação de imposto em cima da rentabilidade do plano. Na Previdência, esse come-cotas não existe, né? E daí muita gente fala, pô, Lucas, mas o come-cotas é tão pequeno, eu nem sinto direito. Eu falei, você não sente porque você vê o pouquinho em pouquinho a cada 6 meses, mas você nunca parou para calcular quanto esse pouquinho em pouquinho que sai do seu bolso a cada 6 meses e vai para o governo, quanto ele te traria de rentabilidade se ele permanecesse no seu fundo ao longo dos anos, gerando um juros sobre juros, que enfim, uma das possibilidades de diferimento fiscal que a gente consegue fazer na Previdência, né? Você paga imposto na hora do resgate? Paga, mas quanto mais você conseguir postergar essa tributação, é o seu patrimônio que estaria no bolso do governo e que hoje está no seu fundo, gerando mais rentabilidade para você, né? Então, fico claríssimo, Amâncio, obrigado. E eu já até queria entender, Bruno, dado tudo isso que a gente falou da XPAC, do tamanho dela, do cenário que vem se alterando, né? Eu queria gastar, a gente tem aqui mais 15 a 20 minutinhos de live, mas primeiro, como que a tomada de decisão de uma asset do tamanho da XP Asset, no que envolve seja para o multimercado ou para o macro juros ativo, né, é a mesma coisa? Vocês olham completamente separados ou olha mais macro para tudo e daí começa a destrinchar? É muito centralizado, ou seja, é o Bruno e o Júlio que batem um martelo e só, ou tem toda uma equipe de análise por trás? Você já falou que tem uma equipe grande, mas até que ponto essa tomada de decisão não é tão centralizada ou é em você e por que funciona dessa forma? Se você puder comentar um pouco para a gente. Bom, claro, vamos lá. Pegando de uma forma geral, tá? A asset, na verdade, ela é uma asset muito grande, mas com pequenas células. Então, a gente precisa que a pessoa que toca o fundo de crédito estruturado, como eu estava falando, seja o cara que viva e morra por aquilo. Então, por quê? Porque a gente, provavelmente, contra aquele negócio que eu falei lá atrás, você precisa de gente boa alinhada. O que é alinhamento? Ele esteja preocupado que o negócio dele vai dar certo, como se cada unidadezinha de negócio fosse uma pequena empresa que as pessoas estão querendo fazer o máximo para aquela empresa dar certo. E a gente tem vários especialistas em cada área. No fundo multimercado macro não deixa de ser diferente. A gente tem especialistas no lado macroeconômico, são os economistas que ajudam a fazer projeções de cenários, modelos, analisar todos os dados que saem e por aí vai. Os analistas micro que analisam e cobrem no detalhe as empresas para saber quais são as melhores empresas para cada cenário que a gente estiver traçando. E os gestores. Os gestores, na verdade, são quem condensa aquilo tudo e traça a síntese daquilo e a alocação ela vem naturalmente. Então, quando a gente traça um cenário, a alocação ela é natural daquele cenário que a gente está traçando. Então, se a gente começar a falar um pouco sobre cenários, vocês vão ver que vai ser natural o que a gente tem nos fundos hoje em dia. Então, por exemplo, a gente tem hoje um cenário já há algum tempo, quem acompanha as... desculpa, uma coisa que eu esqueci de comentar. O cenário, ele é o mesmo para tudo. Então, para o juros ativo, ele vai ser... aquele cenário significa uma alocação daquele jeito. Para o macro, de um outro jeito. Cada um com as suas particularidades, mas o cenário é o mesmo. Então, voltando um pouco atrás, como eu estava começando a falar, olhando para o cenário macro, o que a gente vinha vindo? Tá? Obviamente, quando a crise começou, a gente foi muito surpreendido. A gente, desde o começo da crise, tratou ela como se fosse os outros quadros de virose que a gente teve na Ásia. A gente já viu alguns surtos de vírus na Ásia e todos tiveram uma configuração muito parecida, de ser autocontido, ter um impacto na cadeia de produção local, e etc. A gente achava que pudesse ter um impacto nas cadeias de produção global de forma um pouco mais forte, porque hoje o mundo é muito mais integrado, mas de forma alguma a gente imaginava que o vírus ia sair e se expandir pelo mundo, e foi um erro. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir que teve um erro ali.
percebido o erro, a gente mudou o portfólio, ficou um pouco menor, não teve grandes alocações durante um tempo, até que a gente começou a ter um pouco mais de opinião sobre o que estava acontecendo. A primeira opinião que a gente tinha era que aquilo ali ia passar, que o mundo não ia acabar num filme de ficção científica, que a gente, de alguma forma, ia passar por isso. A humanidade já passou por grandes surtos e epidemias antes e sobreviveu. Essa não seria diferente. É um vírus que se conhece já muito bem, não essa cepa específica, mas o coronavírus já existe há muito tempo, a gente sabe como ele funciona, a gente sabe que a humanidade inteira focada na resolução de um problema, como seria encontrar tratamentos e vacinas para esse vírus, eventualmente acabar chegando lá, mas que ia ter um tempo, e isso vai tomar um tempo. Nesse ínterim, a gente ia ter uma crise econômica relevante, em que as pessoas não poderiam sair de casa, não poderiam trabalhar, pessoas seriam demitidas, empresas poderiam quebrar e por aí vai. Então, a primeira coisa era ver qual a capacidade que os governos e os agentes tinham para fazer com que a gente fizesse essa travessia. E a despeito de todas as questões que a gente possa ter política, no primeiro momento, as respostas do governo brasileiro foram muito boas. Como o presidente do Banco Central já reforçou algumas vezes, nós fomos o primeiro Banco Central a fazer um grande programa de expansão de liquidez. Então, fez um programa de expansão de liquidez massiva para deixar o sistema financeiro irrigado. O governo, ainda que tenha demorado um pouco, depois ele teve uma situação muito forte. Se a gente pegar praticamente em dois grandes vertentes, primeiro, a proteção do emprego. Então, o governo fez dois grandes programas de preservação do emprego, né, em que ele protege o emprego e paga parte do salário para as empresas. Pelos últimos dados que a gente tem, 13 milhões de pessoas aproximadamente participaram desse programa, ou seja, 13 milhões de pessoas não foram demitidas e continuaram consumindo e continuaram fazendo a economia funcionar. Então foi um programa muito bem feito. E o segundo programa, que foi o programa de preservação da renda, que foi um programa sem precedentes, assim, para ter a ordem de magnitude. São 20 bolsas famílias por mês, durante os 3 meses que valeu o programa, e vai valer durante mais 2 meses. Então é um impacto muito grande para a economia. E quando a gente olha para aquilo, a gente pensa, bom, olhando isso tudo bem, o choque de atividade econômica vai ser muito forte, mas não vai ser tão forte quanto o mercado imaginava. A gente viu em algum momento todo mundo começando a falar que o PIB vai cair 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parecia uma competição de quem achava que o PIB no Brasil ia cair mais. A gente olhava, fazia a conta e falava, não dá para cair isso tudo. Tem muito dinheiro que o governo está injetando na economia. A gente faz uma conta que, a não ser que o desemprego suba muito, uma coisa que a gente chama de massa salarial, que é quanto que as pessoas recebem de rendimento, vai ter dificuldade de cair, porque o governo botou muito dinheiro na economia. Então, a gente achava que o impacto econômico da crise, apesar de forte, não ia ser tão forte quanto o mercado estimava. Além disso, a gente achava que desde o primeiro momento ia ter um impacto desinflacionário, que a inflação ia cair e ia continuar baixa aqui durante muito tempo. Desculpa, gente, a questão do home office, que às vezes sua filha passa atrás de você, ela mas faz Sem problema, parte. acho que todo mundo já passou por uma dessas. Então, os juros ia cair e vai continuar baixo durante muito tempo no Brasil. Então, pegando esse cenário, é isso que eu falo quando a gente fala assim, cara, esse é o cenário. Como transformar isso em posição, em alocação nos fundos, assim, estou simplificando muito as coisas, tá? Mas só para deixar o grande escopo do cenário. Como transformar isso em alocação dos fundos vai ser claro para vocês. Primeira coisa, a gente tinha uma posição aplicada em juros grandes no Brasil. A gente achava que o Banco Central ia cair juros fortemente e deixar esses juros baixos durante um bom tempo. Isso tem se materializado. Então, a gente tem uma posição aplicada em juros, que a gente chama, que a gente ganha dinheiro se o juros for mais baixo. E isso aí deu uma rentabilidade boa para a gente nesses últimos meses. Além disso, desde quando a Bolsa chegou ali nos 72 mil pontos, a gente começou a aumentar bem a posição comprada em Bolsa nos fundos. Novamente, o fundo multimercado ele pode fazer qualquer coisa, ele pode estar apostando que os juros vão cair ou vão subir, que a Bolsa vai cair ou que a Bolsa vai subir, que o dólar vai cair ou que vai subir, por aí vai. E a gente achava que nesse cenário de juros muito baixo e com uma atividade econômica que não deveria ser tão mal quanto o mercado imaginava, e pelo contrário, poderia surpreender positivamente, a Bolsa estava muito barata, a Bolsa foi muito punida aqui no Brasil. A gente entende que o Brasil tem problemas fiscais seríssimos, mas uma das razões desse problema fiscal de curto prazo é que a gente estava fazendo um estímulo econômico muito forte. Então, não dava ao mesmo tempo para você ficar preocupado com o fiscal e ficar preocupado com a atividade. Acho que lá no longo prazo, se o fiscal for muito ruim, a atividade vai sofrer, mas no curto prazo não. Então, a gente começou a montar uma posição maior em Bolsa, apostando na volta da recuperação da Bolsa aqui, que a gente ainda mantém.
porque a gente acha que a atividade aqui vai continuar surpreendendo positivamente. E nesse ambiente de juros baixos, a Bolsa deveria se valorizar. A gente acha que os juros ficam muito baixos no Brasil por um bom tempo. Então, é mais ou menos assim que a gente faz as coisas. Então, eu dei um exemplo, mas tem vários outros. Não, até é bom, eu não sei, Amanda, se eu te cortei, se você queria perguntar alguma coisa, desculpa, mas só um ponto que você levantou, Bruno. O fundo se aproveitou muito da análise de juros, né, que vocês fizeram com a queda que teve. Mas agora que tudo indica, né, enfim, a gente está num cenário tão incerto que amanhã pode mudar, vem alguma coisa, um novo vírus, enfim, já muda todo o cenário. Mas dado que os juros aparente estar estabilizado, né, em torno de Selic a 2%. Você entende, não só com a Bolsa, como você comentou, mas a gente também vê uma oscilação enorme, seja das economias globais, né, por mais que a Previdência tenha a limitação do patrimônio líquido do fundo até 10% para ativos em variação cambial, é claro que vocês têm que analisar o que ocorre no cenário global também, né, porque o Brasil, como emergente, acaba sendo impactado. Mas hoje você vê o time de análise e ambas as estratégias preparadas para gerar alfa, principalmente no multimercado, mas para gerar alfa, deixar um pouco esse alfa que sempre foi mais gerado em torno de juros e buscando outros mercados, né, commodities, bolsa, que nem você já comentou, ou não, ainda tem muita oportunidade nos juros, a seu ver? Eu vou responder sim para as duas coisas, se é que é possível fazer isso. Eu Não, acho que perfeito. sim, tem oportunidade dos juros ainda, ela não é gigante. Eu diria que a gente já comeu a maior parte do filé mignon. Tem só da carne, tem só aquela frestinha ali perto do osso que ainda dá para comer. Você tem uma refeição para tirar dali ainda. Então a gente acredita que tem um espaço. Lembrando, e é uma coisa importante, quando a gente fala no mercado de juros, as pessoas pensam na Selic. O mercado de juros, ele é uma curva completa de juros. Ele tem um juros para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos. Perfeito. E quanto mais longo é os juros, menos é a sensibilidade dos juros ao que está acontecendo na taxa de juros de curto prazo, que é essa que o Banco Central define, e mais a outros fatores. Então, sim, a gente busca também formas de ganhar dinheiro ao longo dessa curva. A gente pode achar que esse prêmio é muito alto ou muito curto, é alto numa parte da curva específica e curto na outra. Então tem várias oportunidades no mercado de juros, assim como o mercado de juros reais. A gente tem uma posição grande que a gente vem carregando em juros reais. O que significa isso? São juros mais com a proteção da inflação. E quando você pensa nisso, ele tem uma inflação projetada para frente. Você consegue operar qual é a inflação para os próximos anos. E essa inflação está subindo, isso que a gente quer continuar mantendo. A gente acha que tem um prêmio, deveria ter um prêmio maior na inflação para os próximos anos. Então, tem um dinheiro para ser ganho aí. Em relação aos outros cenários, os outros ativos, a gente vem operando esses outros ativos desde o começo do fundo. O fundo opera todos os ativos. A gente tem posições relevantes em bolsa desde maio de 2016. O fundo foi criado em março de 2016, mas já desde maio de 2016 a gente tem posição em bolsa. A gente, obviamente, entra e sai, faz várias estratégias, mas é uma coisa que sempre teve na nossa carteira. Então, hoje a gente acha uma possibilidade muito boa de ganhar dinheiro nisso. Mas, como você falou, a gente é pago para mudar de ideia. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu fiz essa mesma apresentação para alguém, era inclusive sobre os fundos de previdência. Aí eu falei que eu tinha uma posição grande em juros, uma posição grande em bolsa, eu tinha uma posição comprada em dólar como proteção. Aí alguém virou na plateia e falou, né, não era nem plateia, era pular, mas poxa, se você tem uma posição comprada em bolsa, por que eu não compro bolsa sozinho? Eu posso comprar bolsa, botar uma alocação em previdência de previdência em bolsa e deixar lá para os próximos 30 anos. Eu falei, porque eu posso mudar de ideia. Que, por exemplo, em 2015, 2016, a gente achava que o Brasil ia acabar. Se o Brasil continuasse naquela toada que estava indo, a gente não tinha o menor sentido ter posição comprada em bolsa. Quando a gente fez a guinada, que valeu a pena mudar. Então, acho que a grande graça do fundo multimercado, como eu gosto de falar, a gente pode escolher qual é a prova mais fácil. Imagina que você está na escola e você pode escolher qual a matéria que você tem mais afinidade, qual a matéria que parece que vai ser mais fácil esse semestre. E aí você faz aquela prova. O multimercado é um pouco isso. A gente escolhe quais parecem ser as provas mais fáceis. Não quer dizer que a gente vai passar de ano sempre, mas quer dizer que pelo menos a probabilidade está um pouco mais para o nosso lado. Não, perfeito. Até já respondendo, né? Tem muita gente que fala, pô, mas fundo multimercado agora com o Selic a 2,
geralmente tem taxa de administração de 1,5 a 2 e pouco, os fundos multimercados, né, dependendo da estratégia, não vai mais conseguir entregar o retorno. Então, muito pelo contrário, né, justamente pelo fundo ser multimercado, ele vai aproveitando as oportunidades do mercado que vai surgindo de acordo com os diferentes cenários. Então, acho que essa é a beleza de ter uma estratégia dentro de casa. E você até, achei muito legal da tua parte, falar, não, ele tem que admitir quando erra, né? Mas, sinceramente, se alguém souber me apresentar um gestor que nunca errou, por favor, eu fico aguardando e me explique como que toda a custódia dos fundos de investimento não estão nesse gestor. Perfeito, perfeito. O que eu sempre falo todo gestor vai errar. Você tem que escolher o gestor que te passa um processo mais seguro, uma diligência mais completa e, naturalmente, como consequência, ele vai acertar mais do que errar. Mas ele vai continuar errando. Então, a gente está chegando nos minutos finais, eu vou até pedir para deixar vocês falarem alguma consideração final se quiserem, mas a mensagem que eu quero dar é: planejem o patrimônio de longo prazo para tomar risco, claro, um risco dentro do seu perfil de suitability, não tome mais risco do que você de fato aguentaria, mas o máximo de risco que você conseguir colocar dentro do seu perfil na caixinha de longo prazo do seu patrimônio, faz total sentido você ir para fundos de previdência, né? Então, se você tem, por exemplo, multimercados fora da previdência e está na dúvida agora com esse qual se vem para um multimercado da XP Asset, por exemplo, se você está falando de um recurso de longo prazo, faz total sentido, tá? Porque você vai estar, que nem eu falei, não tem come cotas, você está postergando o imposto que vai continuar rendendo no seu fundo, dependendo da tabela tributária que você escolher, você pode chegar a 10% de tributo no resgate, que o Bruno pode até confirmar melhor, mas eu desconheço ativo tributável com uma alíquota tão baixa como essa, né? Ou seja, excluindo, claro, investimentos isentos. Então, só se atentem para conhecer o gestor antes de aplicar nele e confiar. Porque por mais que a portabilidade entre fundos sem imposto permita que você faça essa realocação, não sei, às vezes que nem o Bruno falou, né? Teve a crise, óbvio que ninguém esperava o coronavírus, o fundo oscilou, muita gente pode ter se assustado e pedido a portabilidade para uma estratégia conservadora, mas já perdeu a recuperação que o fundo teve nos últimos meses, né? Então, de novo, uma oscilação de meses para um recurso que você investe pensando em 10, 15, 20 anos, você não pode tomar essa decisão de mudança embasada num histórico curtíssimo ou um evento específico, tá? Se você aplicou naquele gestor porque você confia nos processos, acredita nele e dê tempo para ele performar, né? Principalmente multimercados e ações, o gestor naturalmente vai precisar de mais tempo para te entregar um retorno melhor, uma vez que ele vai passar por um momento de maior oscilação naturalmente. Então, só reforçando, quem quiser mais detalhes das estratégias da XP Asset que a gente falou, pode colocar a câmera aqui no QR Code da XP Seguros, a gente vai direcionar você para a landing page da XP Seguros, onde você vai encontrar uma lista de planos que a gente distribui, e não só os dois fundos que a gente comentou, geridos pelo Bruno e pela equipe dele, mas também os outros fundos da XP Asset que a gente tem na plataforma, sejam as estratégias passivas ou ativas de renda fixa, multimercado, enfim, e por aí vai. Mais uma vez, Bruno e Amâncio, acho que por mim eu queria ter mais 40 minutos para ficar batendo papo de cenário aqui com vocês, infelizmente não tem como, mas queria agradecer e deixo vocês à vontade. Bruno, se quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Não, queria agradecer pelo convite, obrigado a todos. Achei perfeito, Lucas, sua última colocação. Acho que se uma coisa que eu pudesse dizer para as pessoas estudem um pouco mais antes de fazer o investimento e tenham mais paciência no longo prazo. É a coisa mais recorrente que a gente vê no mercado, tem vários estudos lá fora sobre isso, como a rentabilidade da pessoa que investe no fundo é muito pior do que a rentabilidade no fundo. Porque o fundo que vai bem em 2 anos, ela vai e entra naquele fundo, aí ele vai mal. Aí ele saca e vai no cara que acabou de ir bem os últimos 2 anos, aí ele vai mal. Aí ele saca e vai indo, e a pessoa teve um monte de fundo que teve uma rentabilidade excelente nos últimos 10 anos, mas não conseguiu ter aquela rentabilidade porque não teve paciência. Então é isso que você falou, eu acho perfeito. Fora isso, queria agradecer o convite novamente, dizer que aproveitem a feira, aproveitem a Expo nessa nossa nova versão digital, que está muito legal, estou vendo muita gente fora do mercado. Para se inscrever, inclusive, pode apontar aqui no QR Code da Expert. Obrigado por lembrar, Bruno.
que a gente direciona vocês para a página da Expert para acompanhar as outras palestras também, né? Hoje eu fiz uma consulta à distância com o médico e ele falou, não, sem saber que eu era da XP, pô, eu vou ver uma palestra amanhã do Dan Ariely, na Nassim Taleb. Eu falei, caraca. Então, assim, aproveita, educação financeira é um negócio muito importante mesmo. Principalmente obrigado porque... novamente. Não. Principalmente porque ano passado, quem queria assistir precisava pagar em torno de 2, 3 mil reais e esse ano está sendo gratuito, né? Então, de fato, aproveitem que tem muito conteúdo legal. Obrigado mais uma vez, Bruno e Amâncio, já parceiro de dia a dia aqui. Muito obrigado também pelo seu tempo. E, de novo, pessoal, o time aqui da XP Asset é 100% aberto. Se tiverem dúvidas que não foram sanadas, pode mandar para ri@xpasset.com.br, que eles não vão ter problema nenhum em retornar para vocês. Ou também podem falar com o seu assessor de investimento, que eles têm acesso direto a nós, especialistas de previdência da área. A gente vai ficar muito feliz em ajudar vocês a planejar cada vez melhor um patrimônio de longo prazo que no futuro vai fazer muita falta se vocês não começarem a pensar de forma inteligente desde cedo, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos que participaram pelo call, obrigado, Bruno, obrigado, Amâncio. Vamos aproveitar o restante da Expert que está ocorrendo com o Grupo XP.